Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, o quinto elemento de uma série de sucesso, GWM Haval H6 One. Pois é, ele que consegue transformar esse SUV médio quase grande em um carro com preço de SUV compacto topo de linha. Pois é, e isso sem tirar os equipamentos de tecnologia que você tanto gosta quando escolhe um SUV compacto. Pois bem, esse GWM pode ir para sua casa por menos de 200 mil. E nesse vídeo você vai ficar sabendo como ele anda, o quanto ele bebe, o que tem de diferente dele para as outras 4 versões e também se ele é ou não é a melhor escolha entre os SUVs eletrificados que você pode comprar entre 180 e 220 mil reais. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Nikola Tesla del Arco. Vai. Antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novo GWM Haval H6 One, é preciso contar um pouquinho da história deste carro, que foi lançado na China em 2011 com um formato meio Multi-Proposal Vehicle, ou os MPVs, que parecia mais uma vanzinha meio desajeitada. Na época, os chineses deveriam gostar bastante disso, mas já em 2017 a segunda geração já veio com esse aspecto mais SUV, um pouco mais elevado e também com formas mais largas e longe do que era uma MPV. Em 2021, chegava esta geração com a plataforma Lemon e chegou aqui ao Brasil em 2023. Lembrando que as versões de 2011 e de 2017 até 2020 não tinham nenhuma eletrificação, só motores a gasolina turbo e turbo diesel também. Por aqui, ele desembarcou em março e com uma proposta não tão agressiva quanto a da BYD, outra marca que chegava praticamente ao mesmo tempo, teve um pouco mais de paz com relação aos haters da eletrificação. Isso fez muito bem para o carro. Há de se lembrar que, em se tratando só de H6 com essas 5 versões, ele é o SUV eletrificado mais vendido do Brasil. Mas se considerarmos só a linha Song, juntando o Song Pro e Song Plus, aí sim a BYD é a mais vendida neste mercado. E outra coisa interessante de se dizer do Haval H6 One aqui, ele surgiu como uma série especial de apenas 2.000 unidades. Pois é, vendeu tanto que eles já estão considerando deixar essa versão na linha por mais tempo. E como eu te disse, agora são 5 versões do carro, 3 com tração dianteira e 2 com tração nas 4 rodas, todas, obviamente, com alguma eletrificação. Por R$ 199.990 você tem o H6 One, que tem bateria pequenininha de 2 kW, mais o motor turbo ali embaixo do capô. É um sistema heavy, o híbrido pleno, como você tem em Toyota Prius, Corolla Cross e Corolla Sedan, mas com bastante mais potência e também um trabalho um pouco mais refinado da parte elétrica. Essa versão também está na Heavy 2, que é o mesmo powertrain com um pouquinho mais de equipamentos que vou te contando no decorrer do período, entre eles o teto solar panorâmico e tampa traseira elétrica. Essa versão custa 220 mil e era a versão mais barata até a chegada do One. Por 245 você tem outro tração dianteira, mas aí plug-in hybrid, o PHEV 19 com baterias de aproximadamente 19 kW, 18,8. E é, esse sim, uma coisa um pouco mais próxima da concorrência com o BYD Song Plus, que também tem baterias de 18,8 kWh e também é um plug-in hybrid. Por 288 mil reais você tem o PHEV 34, com algumas mudancinhas estéticas também, mas o mais importante é que tem bateria de 34 kW e potência e torque que faz com que ele dê trabalho no 0 a 100 até para alguns esportivos.
E, como eu te disse, sai por R$288 mil. Um concorrente, entre outros carros, de Tiggo 8 PHEV e também de BYD Song Plus Premium. E no topo da pirâmide, entre os H6, tem o H6 GT, que também tem o sistema PHEV 34, uma carroceria bem mais esportiva, mais equipamentos, mais estética, um interior próprio e exclusivo, que sai por R$325 mil. Agora vamos começar a reconhecer as mudanças deste carro para o seu irmão REV2 ali na frente. Sim, pode olhar, pode pesquisar, pode comparar e fale miseravelmente na tentativa de encontrar alguma diferença deste Raval de R$199.990 para a versão de R$220 mil, que era até então a única REV2, por assim dizer, ou apenas REV, como está ali na tampa, vendida pela GWM. A grade é igual, esses detalhes aqui também, com esse cromadinho aqui na frente, tudo igual, faróis de full LED, inclusive os faróis de neblina e, obviamente, também com o pacote ADAS. Sim, o Adaptive Cruise Control e o seu radar continuam aqui na frente. Todo mundo, quando pensou que trariam uma versão mais barata, acharam que tirariam o pacote ADAS, mas eles sabem que isso é fundamental na hora de o consumidor de um SUV um pouquinho acima de preço dos SUVs compactos na hora da compra, né? Ninguém quer saber de um SUV sem isso, a não ser que ele custe menos de 190 mil, como a BYD fez com o Song Pro até a linha 2026, que acaba de ser lançada na versão GS, já com pacoteadas. Aqui também tem uns detalhezinhos em black piano, e ele é vendido em apenas 3 cores, este cinza, o preto e o branco. Ali na lateral, aí já entrega mais. Ao longo da história, a gente se deparou com muitas bizarrices na hora de colocarem uma versão mais barata de carros mais caros, como, por exemplo, a adoção de calotas, a retirada de bagageiros que deixam um carro parecendo que ficou ali escalpelado em alguns casos, e não é isso que a GWM propôs para o seu cliente já acostumado com refinamento e sem economias de palito em fábricas de toras. Bom, o que temos de diferente aqui? Rodas que tem o mesmo aro 19, mas tem um outro desenho e não são pintadas de preto. Pois é, as diferenças do GWM H6 geralmente estão nessas rodas, sim, além da parte interna e dos equipamentos. Mas por fora você vai reconhecer a versão One por essas rodas de 19, continuando com pneus 225/55, mas num cinza mais claro. Até porque essa questão de refinamento fica um pouquinho mais para baixo quando você não tem um trabalho de pintura ali nas rodas, né? Como eu sempre digo, as rodas são os dentes do carro. E aqui, até que os dentes estão bem limpinhos, né? Bom, na REV2 são outras rodas, mesmo aro 19, só que pintadas na cor preta. Tem também rodas diamantadas para o PHEV 19 e para o PHEV 34. E aí sim, rodas exclusivas escurecidas para a versão do H6 GT. Mas continua tudo igual. 4,68 de comprimento, 2,74 de entre-eixos, 18 centímetros de altura do solo e o mesmo ângulo de entrada de 21,8 graus e de saída de 28,1 graus. Bom, aqui a gente também tem esses detalhezinhos em preto brilhante, tanto nessa parte quanto aqui em cima, quanto nas bordas dos retrovisores, repetidor de seta aqui, e sim, tem câmera 360. Eles também não tiraram isso que tanta gente gosta e acha importante na hora de manobrar um carro deste tamanho com quase 4,70 metros de comprimento. Mas aqui atrás, aí tiraram coisa. E não tiraram outra que tem gente pedindo faz tempo. Pois é, eu leio vários comentários aqui de pessoas fazendo esse tipo de reclamação, mas geralmente eles não são clientes. Mas tenho percebido que alguns compradores do GWM Raval H6 têm suprimido as 3 letras do GWM aqui. Tendo em vista isso, e certamente eles vão nos concessionários fazer revisão, a marca poderia pensar em, sei lá, colocar um GWM pequenininho aqui, em cima do H6, e liberar essa tampa. Não entendi o porquê não. Bom, diferenças aqui, não temos aquele fumezinho que você vai ter no REV,
mas continuamos com as lanternas em full LED, tudinho de LED. Você ainda tem um detalhe em preto brilhante aqui, esses refletivos ou reflexivos, qual que é o certo? Refletivos, né? Porque reflexivos é de reflexão, ou não, ou é o contrário. Bom, conta pra mim aí nos comentários. O para-choque tem uma distanciazinha pra tampa, tem mais uma distância aqui. Obviamente temos sensor de estacionamento, também temos a luz de neblina ali embaixo, brake light aqui em cima do aerofólio, e o que ele perdeu foi exatamente a tampa elétrica. Muita gente valoriza isso, eu também valorizo, mas tinha que tirar de algum lugar para dar 20 mil de desconto, não é mesmo? Se eu tirar aqui nossa mochilinha de jornalista Simpson Tchum, e temos aqui nada mais nada menos do que 560 litros desse jeitinho aqui, ó, até a altura possível. É bastante coisa. Compare aí com outros ditos médios e veja o espancamento. Compare também com SUVs compactos que chegam em preços próximos dos 200 mil e vai mandar rezar uma missa para eles. Bom, aqui debaixo temos o kit de reposição. Na verdade, kit de reposição não, né? O kit de reparo, porque tem a bateria aqui. Não teve jeito. Eles não colocaram step. Não tem como. A bateria aqui, a bateria ácida também. Se quiser um step, aproveita que o porta-mala é grande, compra uma roda extra, amarra aqui. Quando você for viajar, sei lá, você tira uma pessoa do banco de trás e coloca o step lá. Esse é um dos problemas que temos nos veículos heavy. Boa parte deles, na verdade eu acho que a totalidade deles, né, não tem step e contam com este kit de reparo com compressor e também com o selante. Muita gente tem medo, né? Mas muita gente tinha medo também de comprar carro chinês e comprou. Seja elétrico ou a combustão. Cada vez temos menos medo do que acontece aqui, né? Porque o que fazem lá fora, pelo amor de Deus. Como tem gente sabotando este país lindo, cheio de belezas. Bom, aí, bati minha mão na lanterna. Bom, agora vamos lá debaixo do capô, que eu preciso te contar sobre desempenho, consumo e tudo mais que você precisa saber antes de comprar um GWM H6 Heavy One. Vem cá. Aos fanáticos por técnica, um afago. Sim, temos discos de freio ventilados na dianteira e sólidos na traseira, e suspensão McPherson na frente e multibraços na traseira. Vamos abrir aqui o capô, achar uma travinha fácil aqui, amarelinha, capô pesado, hein? Se você não estiver em dia com os seus bíceps e tríceps, pode ser que pegue na sua hérnia. Bom, aqui temos o 1.5 turbo 16 válvulas de 4 cilindros da GWM, que tem acionamento do comando por corrente. Pois é, e agora, como que os haters dos carros chineses vão ficar haters agora, sabendo que o comando tem acionamento por corrente? Vão se pegar no câmbio, que tem 2 marchas com dupla embreagem banhada em óleo? Talvez. Mas os donos estão adorando, fiquem tranquilos. Bom, esse motor sozinho gera 150 cavalos e 23,4 kgfm de torque. É bem pouco para movimentar esses 1.700 kg. Mas aqui na frente ainda temos um outro motor elétrico que gera 177 cavalos e 30,6 kgfm de torque, ou seja, 30,6 kgfm de torque instantaneamente. Bom, você viu que eu falei sobre 23,4 kgfm de torque só no motor a combustão, e ele é atingido a 1.500 RPM. Por que eu estou insistindo neste fato? Porque aqui é um dos raros casos em que o torque do elétrico mais o torque da combustão são unidos na hora de dar os números finais para o torque do carro. Muito porque esse torque chega a 1.500 RPM, é o torque máximo, e certamente durante o fluxo em que o torque da parte elétrica ainda está à sua plenitude, deve concomitar com o momento em que o torque do motor a combustão também está
na sua plena carga. Ou seja, ele tem 54 kgfm de torque e aí não uniram os 150 da combustão e 177 cavalos do elétrico, porque senão seriam 277 cavalos, é isso? 177, mas se não, seriam 327. E aqui eles nos contam que tem só 243 cavalos. Isso é mais do que você vai ter num BYD Song Pro, mesmo nessa nova geração. Lá tem 235 cavalos com bateria de 18 e 223 com bateria de 8 kW. E também é bem mais do que você vai ter num Corolla Cross com 122 cavalos. É o dobro. Minha mãe de Deus. E o Corolla Cross custa 220 mil reais. Fiquei sem palavras. Bom, números, vamos lá. 0 a 100, segundo o meu equipamento V-Box, em 8,1 segundos. Repetindo, puxando 1.700 quilos. Em consumo, eu não me lembro exatamente quanto eu fiz no último teste, mas neste aqui me pareceu razoável, mas não muito bom para um heavy. Por esse motor turbo, ele também é bem intrometidão. Ele aparece bastante. Bom, na cidade eu consegui 16,1 km por litro e na estrada não passei de 11,3. Em velocidades constantes, o motor a combustão entra mais, porque é um período em que ele trabalha de uma maneira mais eficiente, mas aí complicou um pouco o consumo. Segundo o Imetro, está aqui no vidro, na cidade faz 14,4 e na estrada faz 11,8. Como já era de se esperar, em 100% das vezes, nenhum dos testes da vida real são iguais aos números que o Imetro nos dá. Bom, como faz algum tempo que não apresentamos este carro no canal, vamos mostrar ali como é que é o espaço traseiro, para você que não lembra, para ver se cabe este animal de grande porte ali, sentado atrás de si mesmo. E outras coisinhas que tem de diferença desse carro para outros H6 Heavy, PHEV ou GT. Vem ler. Opa, vamos lá? Antes de mais nada, sempre bom lembrar que aqui covardia, o bem contra o mal. Plasticão do pagode, pois é. A revelia de outros veículos chineses, este acabamento não tem soft touch. Você dá muito valor a isso? É daqueles que escolhe o cônjuge pela capacidade que ele tem de fazer pipocas? Então você se importa. Temos aqui um corinho embaixo, essa parte aqui é um plástico mais duro, mas também revestido, e temos este detalhezinho aqui na porta. E aqui em preto brilhante. E mais um plástico cromado aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui o espaço. Que maravilha, querido! Pois é, temos aqui um espaço surreal. Deixa eu tirar o celular do bolso, porque senão fica parecendo que tá roubando coisa aqui, né? Ó, banco posicionado para que eu dirija, eu sentado atrás de mim mesmo e bastante espaço interno. Pois é. Tá que tá uma maravilha, não? Esse carro também tem a vantagem de ter 1,88 m de largura, que é aproximadamente a largura que você vai ter em SUVs de chassi com carroceria por cima. Só para você ter base, um Trailblazer diesel, enfim, 2.8 turbo diesel, o Chevrolet, ele tem 1,89 m de largura, quase 1,90 m. Ou seja, você tem um carro monobloco que tem como premissa também essa largura exacerbada. Meu braço nem chega na câmera, eu encostado aqui deste lado, ó. Muito bom mesmo. Outros detalhes, nós não temos aqui os acabamentos de cores diferentes, que nem tem o laranja lá no PHEV. Aqui o Hello Tomorrow da GWM, aqui duas saidinhas USB-A. Isso aqui para mim é um pênalti, podia ser USB-C, porque muitos sistemas de arquiteturas eletrônicas já estão usando isso e é mais
moderno e também carrega com mais rapidez os celulares aqui atrás. Aqui temos saidinhas de ar, obviamente, e aqui, mais de perto, você consegue conferir a qualidade dos bancos. Tem esse detalhe aqui, você sente nas costas quando encosta aqui. Uma frase perigosa, mas deve ser dita. Aqui, como eu te mostrei, o acabamento da porta, ó. E aqui não temos um túnel central muito alto, né? Ah, aqui não é onça, viu? É girafa. Aqui temos um túnel central bem baixinho, ainda que nesta plataforma contemple também 2 motores elétricos, um por eixo. Mas, se eu não me engano, no caso do Raval H6, eles não têm ligação eletrônica, ligação física, apenas ligação eletrônica. Um motor atrás, no eixo traseiro, e um motor na frente. Aqui também temos um detalhezinho, um apoio de braço com 2 porta-copos barra garrafas e portas revistas atrás de cada banco. E aqui, como eu te disse, o acabamentinho sem soft touch, na luz para você. Basicamente é isso, como eu já te disse, não temos o tetão panorâmico. Eu ainda faria aqui diferente, colocaria tudo na cor preta, como eu digo algumas vezes para vocês neste canalzão. Bom, eles abusam, eles dão tapa na cara quando você vê o acabamento, revestimento dessas partes que se encontram com partes plásticas e de borracha. É muito bem feito. É muito bem feito. Por 200 mil é muito bem feito. Imagina um T-Cross Extreme por 200 mil. Um Nissan Kicks top por 200 mil. Quer dizer, baixou um pouco agora por causa do IPI verde. Mas enfim, um Creta Ultimate por 200 mil. Vocês estão loucos? O HR-V por 200 mil. Vocês estão loucos? Estão loucos? Entra nesse carro. Você vai entrar nos outros carros, você vai olhar, vai passar álcool gel na mão antes de entrar. Não estou dizendo que eles são ruins. Mas na comparação com isso aqui, com esse espaço, esse acabamento, tudo que você toca é da hora. Só o preconceito mesmo, para livrar uma pessoa que tem essa grana de comprar esse carro em vez dos SUVs compactos. A ignorância é o maior patrimônio do mundo, dos humanos. Porque ela é eterna. Vamos lá na frente. Me irrita, preciso me acalmar, peraí. Vou fumar um cigarrinho antes. Opa, vamos lá? Temos sim aqui o soft touch que você tanto quer e exige em carros de 200 mil ou mais ou menos isso. Aqui, do mesmo jeito de lá, né? Corinho nessa parte acolchoado e aqui só revestido. Aqui também um couro acolchoado e aqui o mesmo esqueminha. Plástico cromado em cima e preto brilhante aqui ao lado. Vamos entrar? Você que perguntou, João, tem banco elétrico para o motorista? Temos sim. Para o passageiro, não. Isso não tem. Nem o teto, nem a tampa elétrica, nem aquele acabamento, se eu não me engano, era cinza fosco. É tudo aqui no preto brilhante. Mas temos câmera 360, enfim. Daqui a pouco eu já te conto mais. Olha o barulhinho da porta, ó. Ó. Parece de carro mais caro, né? Pois é. Aqui também temos retrovisor eletrocrômico. Como esse carro é bem feito, né? Como esse carro é bem feito. Também temos materiais sensíveis ao toque aqui. Aqui no final não, mas essa parte sim, bem importante para você não sofrer com o tempo, com a incidência de luz e de calor diretamente no plástico que vai aqui em cima, que se junta com outras partes duras e poderia criar alguns grilinhos ao longo do tempo. O banco poderia ser um pouquinho mais... Eu não sei se o banco poderia ser um pouco mais baixo, se a coluna de direção poderia vir um pouquinho mais para cima. Ainda que não pegue nas minhas pernas aqui, mas ainda assim não fica... Eu gosto do volante dos 2 dedinhos mais para cima aqui. Em vez de dirigir assim. Eu prefiro. Mas tudo bem. Tá bom. Não vou ficar reclamando de tudo também não. Aqui também tem uma parte vazada, caso você queira beliscar a pessoa que está do lado.
Você usa também esse porta-objetos aqui embaixo. E aqui, cadê? Aqui sim temos um carregador de celular por indução. Aqui temos um botãozinho para você escolher a marcha e urso. Só quem tem crianças pegou essa referência. Aqui você abre e coloca aqui o seu porta-copos /latas. Aqui também tem um botãozinho para abrir o seu porta-objetos. Deixa eu mostrar aqui um pouco mais de perto para você conferir os acabamentos que eu estou te falando. Opa! Ih! Então alta dala, hein, filho? Isso. Aqui, ó, que eu te falei, do soft. Aqui temos um couro que é acolchoado nesta parte e nesta não. A diferença? E agora ele ligou, mostrando que está carregando, está usando a parte a combustão como gerador do motor elétrico. Eu te falei aqui esse detalhe, minha perna não pega aqui no volante. Volantinho gentilmente revestido com couro. E aqui também, belos bancos, baita bancos, bem confortáveis. Esses bancos só acho que poderia ser um pouquinho mais longo aqui. Não chega na metade da minha perna, mesmo que eu me posicione mais para trás aqui. Aqui temos botãozinho giratório, desde sempre. Foi colocado agora, se não me engano, no Jeep Commander nas versões mais caras. Isso aqui deve ser caro, porque eles colocaram nas versões mais caras só do Commander e não colocaram nas outras. Aqui freio de estacionamento eletrônico com auto hold, o carregador de celular por indução, como eu te mostrei. Aqui um atalho para o ar-condicionado. Ligou, já vem a tela do ar-condicionado aqui, mostrando até os fluxos de ar por onde vão. Aqui o desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro e aqui a câmera 360. Não tem o Bird View. Deixa eu ver aqui. 3D. 3D? Cadê o 3D? Aqui. Aqui, isso. Ele não deixa? O que aconteceu com você? Vista inteligente, 100%, 0%, 3D. Vamos ver aqui? Aqui, ó. É isso que toda câmera 360 tem que ter, viu? Não é nem nada assim especial, mas é legal ver. E nesse caso aqui, o carro da tela tá com o teto panorâmico e o nosso H6 One não. Tudo bem. Linhas guia, você pode tirar ou colocar. Vista auxiliar, aqui é dos dois lados das rodas, para você conseguir olhar se está passando num lugar estreito. Aqui alerta de objetos e aqui linhas de trajetória. É muito completo, né, velho? É muito completo mesmo. Aqui, 3D, enfim. Carro de 200 mil com esse tipo de câmera, parabéns aos envolvidos. Bom, aqui você também tem nas configurações do veículo. Obviamente tem Android Auto e Apple CarPlay. Vamos aqui na condução. Tem 3 modos: Eco, Esportivo, Normal e Neve. Memória do modo de condução, para você não ter que ficar botando toda hora. Nível de regeneração e o modo Drive One Pedal. Como é que é? Note, por favor, que está ativada. Por quê? Porque ele freia mesmo o carro. Fica parecendo que você tá... Quando você tira o pé, parece que você tá numa marcha bem reduzida também. Tirada aqui, porque é um pouco chato dirigir o tempo todo com ele. Modo alagamento e DST. Dynamic Steering Torque. Deve ser isso, né? Assistente de torque dinâmico de direção. Eles deveriam tirar isso aqui. Coloca a sigla ATDD, que isso aqui gera piadas. Alerta de fadiga sim. Modo de assistência à direção, conforto normal ou esportivo. Manobra, direção inteligente. Assistência frontal, sem frear, baixo, normal, smart cornering. Isso aqui vai ligar o farol de neblina na hora que você virar. Assistência lateral, monitoramento de ponto cego, alerta de porta aberta, alerta de colisão traseira, vai piscar o pisca-alerta, alerta de tráfego cruzado traseiro, vai te avisar que está passando alguém enquanto você está dando ré.
assistência em faixa, assistente de faixa, assistente de emergência em permanência em faixa, assistente de desvio inteligente. Isso aqui, ele ajuda no alerta de ponto cego. Quando você vai entrar e vem vindo um carro mais rápido, ele deixa o volante um pouquinho mais duro. Tipo de alerta, vibração, som, vibração mais sonoro. Isso aqui, acho que os primeiros que chegaram, a gente tinha um pouco de dificuldade de fazer essa não deixar o tempo todo ele ligado, era alerta para tudo que é lado, mas aqui já aprendemos a desligar. Sinais de trânsito, reconhecimento de sinais de trânsito, alerta de excesso de velocidade, ajuste do alerta de excesso de velocidade. Ele vai te monitorando por aqui também. Redefinir configurações não, luzes, temporizador de iluminação, luz de cortesia, follow me home, aviso para encontrar veículo, entre outras coisas que você já viu por aqui também. Vamos ligar aqui o head-up display. Olha ele lá. Ainda tem head-up display, tá? Por R$ 199.990. Pois é, meus caros. Que tapa na cara, não? Bom, agora a gente vai dar uma voltinha justamente para conseguirmos entender como é o comportamento desse carro. E algumas vezes que ele já esteve por aqui, eu recordei da suspensão que não me agrada muito, ainda tem um ajuste a ser feito, mas andei nesse carro. Esse carro tá com 300 km rodados, 300 e pouco, e não me incomodou tanto. Talvez eu tenha dormido melhor hoje, em trabalhar um pouco mais tarde, estou com melhor humor, nem xinguei a vivo ainda hoje. Bom, vamos andar, eu vou te contar algumas curiosidades sobre ele e também fazer um apanhado de como que é este mercado de carros com alguma hibridificação ou não nessa faixa de preço e nessa carroceria que pode ser chamada de crossover, SUV ou sei lá, hatches de salto. Vamos! Bom, já estamos aqui às margens dos bosques de Aldeia da Serra. Vou colocar meu cintinho porque este sim salva vidas. Além de boas plataformas, airbags e sistemas que evitam colisões. Bom, sai aqui. Direção bem molinha, bem de boa. Andando um pouco no carro, logo de começo assim, você passa por alguns probleminhas aqui no asfalto e tal. Eu me pergunto, por que não colocar uma roda 18 e um pneu mais alto? Porque não é que é ruim. Olha que bonito que tá aqui. Ó, aí você tá no Canadá. Ó, os lagos, grandes lagos do Michigan. Não que seja desconfortável nem nada, mas ó, eu vou passar por uma lombada aqui. Suspensãozinha, me pega um pouco. Essa sensação da suspensão, ó. Você ouviu? Parece uma que solta a roda, derruba a roda. A suspensão tem essa característica por si, mas você sente mais isso porque o pneu tem um perfil 55, que não é dos mais altos, aliás. Mas não sei se a roda é muito grande, se uma roda 18 com uma tala um pouco mais larga e um pneu um pouco mais alto, perfil 60 ou 65, faria com que isso não ficasse assim tão notório. Eu vou passar aqui, ó, 22, 21 por hora. Ó. 20 por hora eu passei na lombada. Tudo bem, essas lombadas parecem um coqueiro deitado. E lombada no Brasil é igual RG, né? Cada uma é de um jeito. Cada RG tem um número. Ninguém tem 2 números de RG igual. As lombadas são assim também. Ó, vou passar aqui de novo, ó. 20, 19, 18. Ainda sinto um pó. Aí, abaixo de 20, só na roda da frente. Na traseira você não sente. Mas então, se você for fazer um test drive rápido e tal, sempre falo para as pessoas, procure sempre, vai numa região que você conheça minimamente, ou veja o entorno, tenta fazer o test drive sempre nos piores lugares que você pode passar durante esse test drive, porque é ali que você vai conseguir captar o quanto o carro pode ser estressante ou interessante até numa situação de via mais complicada, né? A gente teve, durante esses 2 anos do Raval H6, muitas vendas, né? Todo mundo gostou muito do carro. Todo mundo não, né? Quem comprou gostou muito do carro. E eu tive pouquíssimos... Eu uso também o meu @janacletos lá, o Direct Messenger, para ajudar algumas pessoas que estão com algum problema com seus carros, especialmente
os tirados 0 km, enfim, que estão na garantia e tal, e tem algum problema de, sei lá, depreciação não. Quando começa a gastar peças, desgaste prematuro, de pneus, de amortecedor, de mola. Teve até um caso de um rapaz que tinha uma Raval H6 Heavy, que os pneus tinham se deteriorado muito em menos de 15 mil quilômetros. No final das contas, ele só me agradeceu. Não sei que fim deu essa história, também não fico perguntando, porque ele que se resolva com a marca, né? Eu estou aqui só para catalisar isso aí, ser um intermediário que potencializa esse contato entre as partes. É assim que eu funciono, não sou o Celso Russomano para denunciar, resolver o problema e filmar. Minha mãe me deu uma educação de que fazer o bem é melhor sem ninguém saber do que fazer o mal fingindo que está fazendo o bem. Se é que você me entendeu. E depois desse relato, teve mais 2 ou 3 relatos, mais perto dos 2.000 que eles vendem por mês. Achei até pouco. É um dos carros que menos chegam reclamações lá no meu direct messenger, especialmente hoje em dia, com relação à central multimídia, com relação às peças. E, aliás, das marcas chinesas que mais vendem, leia-se aí Caoa Chery, BYD e GWM, a GWM foi a que menos eu tive relatos sobre isso. A Caoa, o segundo lugar. Não, primeiro lugar, né? Porque tem mais modelos também, né? Tem mais variações. E a BYD no começo foi um pouco complicado, especialmente para quem tinha comprado em centros mais distantes, né? Em polos mais distantes, como no sul e no centro-oeste. Mas agora também não aparece praticamente nada para mim. E Caoa também, depois que eles conseguiram fazer a transferência do galpão de peças, o centro de distribuição deles, e conseguiram pulverizar melhor e deixar as coisas mais ágeis, também as reclamações são muito menores. É lógico que vai ter, né? Teve até de Nissan Kicks aí, carro entrando em modo de segurança. Às vezes tem carro que acontece isso mesmo, na montagem ali, acontece alguma coisa. Enfim, tudo que é produto, um ou outro, às vezes dá problema e você tem o azar de comprar esse. Isso acontece aqui, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, isso acontece no Japão, isso acontece na China, acontece em qualquer lugar, porque o controle está ali nos 98%, esses 2% sempre podem acarretar em alguma coisa para quem é o consumidor final. Mas enfim, o que eu percebo é que as pessoas têm uma percepção, o que eu percebo é que as pessoas têm uma percepção. O que chega a mim é que as pessoas têm uma percepção de qualidade superior no GWM do que tem nessas outras duas marcas. A GWM conseguiu fazer um trabalho muito interessante de, além de propor com que a pessoa dirija o carro sempre que ela quiser ir na concessionária fazer um test drive, assim como acontece com o BYD também, eles conseguiram, sem políticas de descontos agressivos, sem uma campanha muito massiva de propaganda e ainda oferecendo ao consumidor ferramentas modernas como a compra ou a pré-reserva via Mercado Livre, conseguiu atingir um público que quer facilitação e enxerga refinamento, requinte, confiabilidade em ações que sejam menos agressivas. Porque se você é muito agressivo para vender, obviamente você tem que ser agressivo para vender, porque se o seu produto é bom, você não tem que ter vergonha de mostrá-lo, mas para o consumidor tem um pouco de limite. Eles, no fim das contas, ainda que eu acredito que a pessoa, quando vai ver, olha e fala, os produtos da BYD são mais bem feitos, mais refinados, aparentemente, e quando você anda, você consegue estabelecer uma comparação do que você gosta e do que você não gosta, num aspecto geral, as pessoas olham o GWM com uma sensação de que eles são mais premium. Dentro desse universo, não estou dizendo que são premium na acepção da palavra no universo de automóveis, mas entre os chineses eu percebo que ficou parecendo isso. Tanto que, sem gastar o tanto de marketing e de ações que a Caoa Chery e GWM e BYD fazem, a GWM consegue números de venda bem expressivos.
Não sei se esse é o caminho. Pode ser que poderia vender mais se fizesse mais ações, mas me parece que é uma operação lucrativa e rentável para quem está no comando dela, né? Enfim, muita gente duvida das operações de carros chineses, que elas sejam rentáveis e que não estejam comprando o mercado, mas os números que são passados para nós mostram que, sim, eles estão ganhando dinheiro, inclusive os concessionários, que é o que também realmente importa. Parou na esquerda, né? Vai descer alguém aí, filho? Vai descer alguém? Não. Não vai descer ninguém? Ah, se for descer, vai para a direita. Isso. Meu Deus. Agora, estamos aqui naquele trecho um pouquinho mais rápido. É um carro muito neutro, né? Você não percebe nenhuma saída abrupta de lado, nenhum mergulho da frente quando você freia, também não empina a frente quando acelera. Tem uma boa dinâmica de dirigibilidade. No volante também, mesmo no modo comfort aqui, ele é bem assertivo. Não gosto muito do diâmetro de giro. O diâmetro de giro aqui tem 12 metros. As manobras são um pouco mais complicadas. Me lembra um pouco o antigo Equinox. Não esse novo, a geração antiga. Que era complicado de manobrar quando você... Olha, meu, o que você tá fazendo, cara? Desgraça. Olha. 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 Meu Deus do céu. Deixa eu ver quem é. Oh, minha senhora. Tá dirigindo assim ainda. Bom, pouco a reclamar no contato do dia a dia, mas, olha, meu, hoje tá difícil, hein? E é segunda, não é domingo. Pouco a reclamar no contato do dia a dia, em tudo que o carro pode oferecer, no seu rolê trivial, mas aqui tem algo que eu contei num outro vídeo do Raval H6 Heavy, que acontece com ele. Eu já passei a mesma coisa andando com o Corolla Cross. Isso é uma coisa dos Heavy mesmo. Nos P-Heavy eu nunca vi acontecer, especialmente nesses chineses, tanto o GWM quanto o BYD, quanto o Caoa Chery, que também tem os P-Heavy. Há uma zona de proteção ali em que, a partir de determinado percentual, ele trava a bateria e não deixa acabar. E você nunca fica sem a parte elétrica para cumprir o que você tem que cumprir, seja subir uma serra, tá na estrada, enfim. Aqui e no Corolla Cross eu senti perda de potência e em situações mais extremas. Como eu contei da outra vez, fui até a cidade de Tuiuti, lá onde é o Aras Tuiuti, com um Haval H6 P-Heavy, Heavy, esse Heavy 2. Antes ele se tornar Heavy 2, era só Heavy. E senti que em alguns momentos, ali tem Morungaba e tal, né? A gente andando um pouco mais rápido, quando precisou de potência, em determinado trecho um pouco mais longo de aclive, não tinha ninguém. E aqui, nessa subida de serra, também acontece a mesma coisa. Quando você chega lá em cima, você percebe que a carga da bateria está menor, então ele alterna momentos em que tem a parte elétrica ali para te empurrar, com todo respeito, mas tem horas que não tem. Então você dá pé e você percebe que está só no combustão. São momentos específicos, mas esses momentos específicos podem ser de uma ultrapassagem na estrada. Então, são carros que você tem que ficar um pouco esperto como que está a carga da bateria, e se você estiver andando rápido muito tempo, fique esperto. Sempre dá uma medida ali enquanto você tem de força no acelerador, porque sim, a parte elétrica fica debilitada. O motor a combustão vai tracionar as rodas com muito menos potência e torque, e também vai dividir um pouco disso para dar carga à bateria, para que o motor elétrico continue o ajudando. Então ele fica naquele dilema, naquela dicotomia, né? O que eu faço? Deixo quieto, dá potência para as rodas, enfio carga na bateria para que o motor elétrico me ajude a dar potência nas rodas, ou salvo esta condução, dando toda a potência que tenho à disposição para as rodas e deixo quieto carregar a bateria. É isso que acontece. E no P-Heavy não, porque você tem muito mais carga de bateria, você pode travar ali no seu monitor
a carga da bateria em 20%, por exemplo, e você sempre vai ter 20%, ou seja, no caso de um PHEV 19, por exemplo, de um Haval H6, 20% são 4 kW. Aqui, se eu não me engano, são 1.9, 1.6, 2.2, enfim, é pequeno, é aquela que você viu lá atrás. Eu acho que é 2.2 aqui. Eu não vou lembrar agora exatamente, mas tá aí, entre 1,7 e 2,2. E se você tiver 20% da bateria no PHEV 19, você vai ter 3.8, que é praticamente o dobro do que você tem num HEV. Então, ainda que você, óbvio, se você for subir para Lhasa, lá no Nepal, ou no Tibete, Lhasa é no Nepal, né, ou no Tibete. Cássio Cortes que manja disso aí. Acelerando sem parar, provavelmente esses 4 kW não vão ser suficientes. Mas em todas as outras situações, inclusive as 300 situações que eu já passei com esses tipos de carro, os PHEV nunca acabaram de nenhuma das marcas. Deixa eu acelerar aqui. Ó o motor elétrico entrando, ó. Agora a combustão, ó os dois juntos empurrando. E assim, sabe o que é gostoso de quando você anda nesses carros? É que, diferente do que acontece com os elétricos, aqui a partir de 120, 130, você tem um empuxo muito bom, velho. As retomadas em velocidades mais altas, tipo de 100 a 120, de 100 a 140, são muito boas, algo que não acontece, por exemplo, nos carros a combustão, e nos elétricos muito menos, né? Porque o elétrico, quanto mais está girando ali, menos instantâneo, menos instantaneamente ele vai te dar força. As retomadas em velocidades mais altas nem se comparam com... Tudo bem, é que a diferença também é muito grande. Mas aqui, você sente, ó que puxada, de 100 a 140. É rápido o carro, é gostoso de andar. Mas tem essa questão de que a parte da bateria pode ser que acabe antes. Bom, obviamente, nós temos várias categorias e nesse universo entre 180 e 220 mil, 230 mil, tem carro pra cacete. Inclusive, compactos. Você tem Volkswagen T-Cross Extreme, Honda HR-V, Creta Ultimate, HR-V Touring, né? Creta Ultimate, que mais? Temos perto disso um Livro do GTS, um Fastback Abarth, enfim, vários carros que não tem nada a ver com isso aqui, por isso, nessa comparação, esqueça esses carros e vamos tratar a partir do Corolla Cross. E não vou tratar o Jeep Compass, porque ele, além de ser menor, né, ele não tem ainda nenhuma versão eletrificada nessa faixa de preço. Então, vamos nos concentrar nos HEV, e não tem só o Corolla Cross, vou te contar, e também nos PHEV. E também não só a combustão. Se eu não falar dele, você vai encher essa caixa de comentários de tudo que ele pode ser melhor do que todos os carros nessa faixa de preço. Em alguns casos também é. E também vou falar com você qual tipo de consumidor para cada carro, qual o melhor deles para cada consumidor e qual seria a minha escolha. Mas que esse carro é uma delícia, é. Se a bateria não ramelasse depois que você está muito tempo acelerando, mas será que é ele a minha escolha? Será que eu levaria ele para casa? Ai, meu Deus. Vou fazer o retorno e a gente já se encontra no nosso QGzinho de novo. Tomara que a ventaninha tenha diminuído e o frio também, porque hoje estava bravo. A frente fria chegou, o nariz já escorreu. Vamos nessa, vem! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, vamos circundar este mercado de SUVs híbridos plenos, os HEV, onde temos Corolla Cross, temos o Haval H6, temos Hyundai Kona e temos Kia Niro. Hyundai Kona e Kia Niro, tecnicamente, pelo uso da eletricidade junto com o motor a combustão, para mim, são melhores. Eu não senti falta da parte elétrica em nenhum momento andando com os dois. Só que eles são mais caros e não tem essa peça de SUV mais tradicional. Eles me parecem ser para o consumidor que quer entrar na eletrificação, mas quer parecer para os outros que entrou. São carrinhos mais legais mesmo, que valorizam mais o design, cobram mais por isso e tecnicamente são melhores que o Haval. Mas vendem muito menos
infinitamente menos. Então, no mercado dos carros que vendem bem, sem dúvida nenhuma, entre os heavies, o aval dá de 10, especialmente no Corolla Cross. Mas temos que balizar também a sua vida pelo preço, e temos 3 carros que todo mundo fala quando pensa em 199.990. BYD Song Pro GS, agora com pacote ADAS muito semelhante ao que temos aqui no Raval H6, e temos também ele, o indefectível Caoa Chery Tiggo 8, que não tem nenhuma eletrificação, é só a combustão e tem 7 lugares e um acabamento também primoroso pelo mesmo valor. Mas aí você tem 3 clientes que podem pensar diferente. E há aquele que queira sim a eletrificação, colocar o seu carro na tomada e usufruir de uma condução 100% elétrica. Aí só o BYD Song Pro GS pode abastecer e acarinhar seu coração. Para quem quer a eletrificação, mas tem um pouco de medo, um pouco de receio do que vão fazer com as baterias, compre o H6. Aliás, são baterias pequenas e se der algum problema, ainda que tenha uma garantia bem estendida lá na frente, para você que fica 10, 12 anos com o carro, certamente esse reparo não será tão grande nem tão custoso quanto no BYD. Mas para quem já topou encarar um veículo chinês de origem chinesa e não quer nem passar perto da eletrificação, o Tiggo 8 é imbatível. Ou seja, temos um triunvirato aqui. Para quem quer eletrificação, mas não tanto, vá de H6. Para quem quer eletrificação, mas não quer um elétrico, só que não abre mão de não gastar tanto combustível, BYD Song Pro GS. E para quem quer a tradição dos 7 lugares mais combustão, não tem concorrente. É o Tiggo 8. Conta pra mim nos comentários qual é a sua. Pra mim, o melhor dos 3 é o que tem mais tecnologia. Coloque na tomada, ande em modo elétrico na cidade e aproveite mais de 1.000 quilômetros de autonomia. Eu iria nesse caso de Song Pro. E com esta bomba! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? É isso aí. Quê? Querido, tem gente que não quer elétrico, tem gente que quer só combustão, tem gente que precisa de 7 lugares, tem um monte de carro aí. Hã? Confiabilidade de peça? Você tá nessa ainda, cara? Boa sorte no supletivo. Tchau. Pô, os caras já fizeram 750 mil galpão, pote de peça. Tá louco, o pessoal não lê nada, fica vindo aí uns babaca. Tchau, vambora, tá louco. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @. Nós ficamos por aqui.